Então, às vezes as pessoas perguntam, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Eu falo muito não é só eu não, todo mundo que é cristão fala isso. Então eu vou dar uma explicação a partir de um texto que a gente encontra lá em Gálatas 5, no verso 16 fala assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aí, no finalzinho, ele fala assim, no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando a gente reconhece Jesus Cristo como Messias prometido, como Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós podemos ver Deus em Cristo, né? As pessoas que viveram uma época tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Mas hoje, quando Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Pai, ele falou que não nos deixaria órfãos, que ele mandaria o Espírito Santo de Deus para morar em nós. Inclusive tem um texto que Paulo fala assim lá em Coríntios, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é, se o Espírito de Deus habita em nós, que somos crentes em Cristo Jesus, ele vai nos guiar em tudo aquilo que fizermos. Isso é andar no Espírito. E a gente tem que ter cuidado, porque a carne, da nossa carne, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o nosso espírito é forte. Por isso que a carne milita, mas o espírito que está falando aqui é o Espírito de Deus, é E maiúsculo. Ou seja, a carne milita contra o espírito. Ou seja, por quê? Porque a carne quer fazer aquilo que é agradável aos olhos. Aquilo que eu quero fazer e não estou nem aí para quem não gostar. Eu vou fazer porque eu quero, eu vou satisfazer tudo aquilo que eu quero fazer. Eu vou fazer tudo, tudo, tudo. Isso é dar vazão à carne. Porque a carne quer fazer de fato tudo que ela deseja. Mas se nós temos o Espírito de Deus em nós, nós somos guiados por Ele. Então a gente tem que mensurar. Isso aqui eu estou com vontade de fazer. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Né? Lembra aquele texto que eu falei? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Pois é. Ela edifica isso que eu vou fazer? Vai edificar a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor? Em quê? Ah, não, eu vou fazer porque eu quero. Não estou nem aí para as consequências. Então você vai colher o que você plantou, né? Você vai dar vazão à sua carne, você vai fazer, mas depois você não vai reclamar se acontecer alguma coisa na sua vida, porque você vai ter que estar pronta para pagar o preço. Você está? Está pronto para pagar o preço da carne, daquilo que você quis fazer na hora porque era legal, porque fulano está fazendo, porque ciclano está fazendo, também quero fazer, está na onda, é a vibe do momento, fazer isso, então eu quero fazer, né? Vamos lá. Gente, que isso? A carne, ela não é minha patroa, não, ela é minha serva, eu tenho que ter domínio sobre ela. Se eu fizer tudo que a carne está querendo, eu vou parar aonde? Nossa, Vera, você não faz? Então você não sabe o que é viver. Ora, o que é isso? A pessoa que faz tudo o que quer é que não sabe viver, porque não tem domínio próprio, que é faz parte do fruto do Espírito, né? Se eu não tenho domínio próprio, eu vou fazer o que bem entender, não estou nem aí para as consequências. Essa aí é a vibe que todo mundo fala, né? Vamos fazer o que nós queremos, é isso que importa, ser feliz hoje. Será? E depois? O que vai acontecer? Já, se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, eu vou saber exatamente o que eu vou fazer e as consequências dela, né? Então, gente, olha só, viver no Espírito é viver feliz. É você ser feliz. Deus ama os seus filhos e quer que nós sejamos felizes. Sabe? Ai, Vera, você é feliz? Muito.
mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos conflitos da vida, mesmo diante daquelas situações assim que a gente sabe que veio um vento contrário, um tufão está passando por a gente, mas eu sei que Deus está comigo e que nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prosperar, porque é Deus quem está pleiteando a minha causa, é Ele que está lutando por mim. Para que eu vou ficar então tensa, nervosa, preocupada, se eu sei que Deus que cuida de mim? A Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Até quando eu estou dormindo, Deus está trabalhando para mim, para os seus filhos. Eu não sou, quando eu falo mim, é nós, tá, gente? Nós que somos filhos de Deus, tá bom? Então veja, quando nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Tem um livro que eu li que se chamava Deus Trabalha no Turno da Noite. Pois é, isso é bíblico, Deus trabalha enquanto a gente dorme. Para que então que eu vou ficar preocupada? Fico às vezes, quem é que não fica ansiosa, né? Quem nunca? Claro que a gente fica, mas lá no fundo, no meu espírito, tenho plena convicção de que Deus está trabalhando por mim, que Ele está pleiteando a minha causa, que eu tenho um advogado por excelência, que é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele nunca perde uma causa, gente. Ele não perde, porque Ele é o advogado supremo. Basta uma palavra dele e tudo acontecerá para a glória de Deus. Então, olha só, para que eu não vou dar vazão à minha carne? Tem que andar no Espírito, para que o Espírito de Deus possa de fato me iluminar, guiar, falar: filha, não vai por esse caminho não, você vai enveredar por caminhos tortuosos, que vai fazer você sofrer. Lá no final você vai ver que tudo que você fez, sabe, foi tudo coisas que não eram isso que eu tinha para a sua vida. Olha, gente, que Deus maravilhoso. Por que eu vou satisfazer a minha carne então? Tem que andar no Espírito, é para isso que a Bíblia existe. Eu sou guiada pela palavra de Deus e pelo Espírito. A palavra de Deus é a bússola, é ela que me guia. É o Espírito que me ilumina para eu conseguir vivenciar o que está escrito na palavra. Não é nada mais do que isso, nem menos, é só isso. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Então, eu vou pedir ajuda para o Espírito de Deus. Vou pedir auxílio para o Espírito de Deus. Espírito Santo, me ajuda. Eu quero fazer isso. É interessante que, como eu disse sim para Jesus muito criança, então, desde pequena eu aprendi que eu tinha que orar tudo antes de fazer as coisas. E eu, para namorar, eu orei. Para fazer meus cursos, eu orei, né? E tudo que eu tinha que fazer, eu sempre orava antes, que falava: Espírito de Deus, ilumina a minha mente, porque eu quero fazer o melhor. E eu sentia, sempre senti, tudo que eu colocava a mão prosperava, porque Deus estava comigo. Isso é bênção, né? Você já pensou em viver assim? Você quer viver assim? Então seja guiado pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo esteja sendo esse iluminador que Ele é, consolador amado. Quando você está numa tristeza profunda, corre para os braços de Jesus. E o Espírito que está em você vai consolar você, vai segurar você no colo, vai falar: filho, filha, eu estou aqui, olha para mim, eu sou Deus. E Ele acalma o seu coração. Só Ele tem essa capacidade. Você pode procurar ajuda? Pode procurar psicólogos, psiquiatras, tudo isso é excelente. Mas você tem que primeiro correr para os braços de Jesus. Amém? Faça isso. Você vai ver como vai ser bênção na sua vida. Deus abençoe. Um abraço grande. Tchau.